O ar na sala de estar dos meus pais estava denso, pesado, carregado de uma expectativa que eu não conseguia identificar direito. Sentei-me na beira do sofá floral, com os joelhos juntos, os olhos percorrendo o círculo de rostos familiares. Meu irmão Silas recostou-se, de braços cruzados. Tia Katrina segurava a xícara de chá como se fosse um escudo, e minha prima Janelle brincava com o celular, esperando o espetáculo começar. No centro, minha mãe Lorraine sentava-se ereta, mãos cruzadas, como se presidisse uma reunião de diretoria. Ela pigarreou, sinal de que todos deveriam prestar atenção. Agora você faz parte da família, disse ela, com a voz firme e decidida. Pague a sua parte por um momento. Achei que tinha ouvido errado. Então meu pai, Marlin, entrou na conversa, assentindo seriamente. Metade do seu salário. Sempre fizemos assim. Quem ganha mais contribui para o fundo da família. Pesquei, tentando manter a expressão neutra. Metade do meu salário. Eu trabalhava longas noites analisando planilhas, sobrevivendo à base de cafeína e prazos apertados. E agora eles queriam que eu entregasse metade do meu pagamento como se fosse um dízimo. O olhar de Lorraine se fixou em mim. É tradição, querida. Cuidamos uns dos outros. Meu estômago se contraiu. Tradição. Lembrei-me de quando tinha 22 anos, pagando a mensalidade do Silas quando suas bolsas de estudo não davam conta, cobrindo as contas médicas da tia Katrina, assumindo a despesa do supermercado mais vezes do que eu conseguia contar. Mas isso era diferente. Isso não era ajuda. Era uma exigência. Silas se mexeu desconfortavelmente, mas não falou nada. Janelle sorriu de canto de boca. O maxilar do meu pai permaneceu firme, e minha mãe, sempre a maestrina, esperava que eu obedecesse. Recostei-me, deixando um sorriso lento se espalhar pelo meu rosto. Então, vocês não vão se importar se eu... Minhas palavras pairaram no ar e, pela primeira vez, a certeza arrogante deles vacilou. Agarrei-me a esse vacilo, já sabendo que ele me carregaria para a tempestade que estava prestes a começar. A exigência deles ecoou nos meus ouvidos muito depois de eu ter saído daquela sala de estar, metade do meu salário, dita como se fosse tão natural quanto passar o sal à mesa. Dirigi para casa com a mandíbula cerrada e, em algum ponto entre os semáforos e o silêncio do meu apartamento, as memórias começaram a surgir. Eu tinha 20 anos quando assumi pela primeira vez um papel que ninguém nomeava, mas de que todos dependiam. Equilibrava aulas e um trabalho de meio período na biblioteca do campus, depois passei para turnos integrais e entrada de dados para cobrir minha mensalidade. Quando a bolsa do Silas não foi suficiente, escrevi o cheque sem hesitar. Você é confiável, meus pais diziam com orgulho, suas vozes calorosas, como se tivessem me dado um prêmio. Mais tarde, quando o plano de saúde da tia Katrina negou um tratamento crítico, foram minhas economias que cobriram a diferença. Ela me chamou de anjo, mas percebi como a gratidão rapidamente se transformava em expectativa. Na próxima vez que uma conta chegava, ela não perguntava se eu podia ajudar. Perguntava quanto eu podia dar. Até Janelle se beneficiou. Quando o carro dela quebrou na faculdade, coassinei o empréstimo para a substituição. Ela prometeu manter os pagamentos em dia, mas em 6 meses o peso caiu nos meus ombros. Cada vez que eu intervinha, dizia a mim mesma que era temporário, que um dia o equilíbrio se restabeleceria. Mas isso nunca aconteceu. Quanto mais eu dava, mais eles me moldavam como a confiável, o alicerce, a carteira. Confundi os elogios deles com amor, quando na verdade era manipulação. Eles queriam que eu permanecesse firme para que eles pudessem continuar instáveis. Sentada agora na minha mesa, encarando o brilho de mais uma planilha, a verdade cortava mais fundo do que qualquer exigência em uma reunião de família. Eles vinham construindo esse momento há anos, tijolo por tijolo, até que pedir metade do meu salário parecia a conclusão natural. E, pela primeira vez, vi exatamente até onde estavam dispostos a ir. Quando voltei à casa dos meus pais na semana seguinte, os mesmos rostos estavam reunidos como se nada tivesse sido decidido. Lorraine empoleirada na cadeira, dedos entrelaçados, como se presidisse algum ritual sagrado. Marlin pigarreou, sua voz grave preenchendo a sala. Cada um dá conforme sua capacidade. É assim que esta família sempre funcionou. As palavras caíram pesadas, mas percebi como ninguém mais parecia particularmente sobrecarregado.
Silas se mexeu na cadeira, evitando meu olhar. Eu não ganho o suficiente, murmurou, uma frase ensaiada que eu já ouvirá muitas vezes. Tia Katrina, cujas contas eu já havia pago, abaixou o olhar para o tapete, como se o padrão de repente a fascinasse. Ela não falou, mas o silêncio já dizia tudo. Então Janelle se inclinou para a frente, sorriso afiado e descuidado. Ah, vamos lá. Ara ganha o suficiente para todos nós. A risada que se seguiu não foi alta, mas foi cruel. Dizia que eles já haviam decidido, eu era a solução. Não sou parte do problema. Cruzei os braços, forçando a voz a se manter firme. Então vocês todos contribuem com metade, certo? O silêncio que se seguiu foi mais frio que o ar do inverno. Silas coçou a nuca. Katrina tossiu. Marlin se enrijeceu, a mandíbula se cerrando. Lorraine não vacilou, os olhos cravados nos meus como se me desafiasse a continuar. Essa foi a minha resposta. Eles não estavam unidos pelo sacrifício. Estavam unidos pela expectativa. Meu sacrifício, o ganho deles. O fundo da família não era tradição. Era uma rede cuidadosamente tecida para me prender, e ninguém mais. Deixei que o sorriso se alongasse, contido apenas à força. A unidade deles era só uma máscara, e eu acabará de puxar uma das costuras. Mas se eu havia aberto um pequeno buraco, sabia que precisaria estar pronta para o que viesse através dele. Inclinei-me para frente, cotovelos nos joelhos, e deixei as palavras saírem como se fossem casuais. Se metade do meu salário pertence à família, talvez eu simplesmente largue meu emprego. Sem salário, sem problema. A reação foi instantânea. O choque se espalhou pela sala como uma rajada de vento gelado. A xícara de chá da tia Katrina tilintou no pires. Janelle piscou, o sorriso vacilando. Até a postura firme de Marlin cedeu, os ombros afundando como se a base tivesse sido abalada. Mas foi Lorraine quem explodiu primeiro. Sua voz cortou o silêncio. Você não ousaria. Encontrei seu olhar. Não ousaria? Se o dinheiro não é meu, por que me matar de trabalhar para o conforto de todo mundo? Seus lábios se apertaram, mas eu não esperei a resposta. Levantei-me, ajeitei o casaco e caminhei até a porta. Meus saltos ecoavam no piso de madeira, cada passo mais alto que o anterior. Nenhuma pessoa tentou me parar, embora eu sentisse os olhos deles queimando minhas costas. O ar da noite me atingiu quando pisei na varanda, fresco e cortante contra minhas bochechas coradas. Por um instante, pensei que havia escapado sozinha, até ouvir passos me seguindo. Ara chamou Silas, baixinho. Virei-me e o vi parado na porta, mãos enfiadas profundamente nos bolsos. Parecia menor do que eu lembrava, como se o irmão mais jovem confiante em quem eu acreditava tivesse encolhido sob anos de desculpas. Me desculpe, disse ele, a voz trêmula. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Mãe, pai, ele só, o quê? Eu o interrompi, decidi que meu trabalho duro seria a herança deles. Ele estremeceu, mas não discutiu. O pedido de desculpas ficou entre nós, frágil, incerto. Pela primeira vez, me perguntei se algum deles finalmente veria a máquina pelo que era, um sistema construído sobre minhas costas, funcionando apenas porque eu permitia. Não respondi. Em vez disso, desci os degraus e caminhei para a noite, deixando-o parado na porta com palavras que não podia retirar. Enquanto eu dirigia, o brilho da casa diminuía no meu retrovisor. Meu telefone acendeu com a primeira de muitas mensagens que viriam. Na manhã seguinte, meu celular já havia se tornado uma arma contra mim. O primeiro texto chegou antes do nascer do sol. Nós te criamos. O mínimo que você pode fazer é retribuir. Eu silenciei a tela e tentei me concentrar no meu café, mas outro alerta chegou. E mais outro. Ao meio-dia, eu já tinha 12 chamadas perdidas e uma sequência de mensagens de voz, cada uma mais desesperada que a anterior. A voz de Lorraine dominava todas, afiada e autoritária. Não envergonhe esta família. Você vai se arrepender se continuar agindo de forma egoísta. O tom do meu pai era mais firme, mas cortava do mesmo jeito. Não se esqueça, podemos cortar você se decidir se afastar. Até Janelle entrou na onda, com uma mensagem zombeteira.
Espero que esse grande salário te mantenha aquecida quando não tiver mais família. Comecei a salvar tudo, capturas de tela das mensagens, gravações de mensagens de voz, até os e-mails com ameaças veladas. Cada um eu rotulava, arquivava e guardava em uma pasta no meu computador. Parte de mim odiava a frieza dessa eficiência, mas outra parte sabia que era o único escudo que eu tinha no trabalho. Tentei me enterrar em relatórios de dados, mas Cassian percebeu a tensão nos meus ombros. Ele ficou por perto após nossa reunião, baixando a voz. Você está parecendo um caco. O que está acontecendo? Debati se devia desviar o assunto, mas algo no olhar firme dele me disse que ele não aceitaria uma resposta pela metade. Então, contei a ele, talvez não todos os detalhes, mas o suficiente para que entendesse por que meu telefone vibrava como uma colmeia da qual eu não conseguia escapar. O maxilar dele se fechou. Isso não é família. Isso é predação. Você precisa se proteger. Tranque suas contas. Confira seu crédito. Certifique-se de que ninguém tenha colocado o nome deles ao lado do seu. O pensamento me deu um calafrio. Eu estava tão focada nos golpes emocionais que não tinha considerado os práticos, contas bancárias, registros de propriedades, todos os fios invisíveis que ligavam meu trabalho duro ao alcance deles. Naquela noite, em vez de ir para casa, fui ao banco. Mudei minhas credenciais de login, adicionei alertas de segurança e pedi para sinalizar qualquer atividade suspeita. Quando saí, o ar do outono parecia mais fresco, mais limpo, como se eu tivesse dado um pequeno passo de volta rumo ao controle. Mas as mensagens não pararam. Se alguma coisa, elas ficaram mais afiadas, mais frenéticas, mais coordenadas, como uma matilha em torno de uma presa. E tarde da noite, quando o zumbido finalmente silenciou, percebi que o silêncio não era alívio. Era o aviso antes do próximo ataque. A ligação chegou bem no meio do meu intervalo de almoço. Quase ignorei o número desconhecido, mas algo no meu instinto me disse para atender. Senhorita Vika, aqui é Sandra, do First Bank. Identificamos uma tentativa em comum de sacar $4.500 da sua conta. A senhora autorizou esta transação? Meu garfo congelou a caminho da boca. Não, absolutamente não. Sandra hesitou, depois continuou com cuidado. Parece que alguém tentou vincular o depósito do seu salário a uma conta secundária. A solicitação foi negada, mas a tentativa foi feita usando seu número de previdência social. As palavras desceram pela minha espinha como água gelada. Apenas algumas pessoas tinham visto meu SSN, e meu pai era uma delas. Quando desliguei, meu pulso disparava. Abri o aplicativo do banco, rolando pelos detalhes até ver o nome da conta ligada à tentativa fracassada, Vichon Family Fund. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Eles nem sequer se deram ao trabalho de esconder. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha cercada por papéis, extratos bancários, formulários de impostos, contra-cheques, todos os documentos que provavam que minha vida era minha e de mais ninguém. A indignação percorreu meu corpo, quente e cegante. Mas por baixo dela havia algo mais frio, mais claro. Isso não era apenas manipulação. Isso era fraude. Acionei um alerta de fraude no banco, bloqueei meu crédito e exigi todas as medidas de segurança que eles pudessem fornecer. Então, liguei para Cassian e pedi que me indicasse um advogado. Na manhã seguinte, eu estava sentada à frente de uma mulher de olhar afiado e tom ainda mais cortante. O que eles fizeram é crime, disse ela, direta, depois de analisar minhas anotações. Tentar retirar seu salário sem permissão é roubo de identidade. E se você tiver provas de que foi seu pai, isso fortalece ainda mais o caso. Assenti, a garganta apertada. Provas. A palavra caiu pesada, porque provas significavam o fim das ilusões, o fim de fingir que isso era apenas pressão familiar. Significava que eu tinha que decidir se trataria minha família como pessoas amadas ou como criminosos. E, ao sair do escritório dela, segurando firme uma pasta com formulários e termos legais, eu sabia que a decisão já estava tomada. Dirigi até a casa dos meus pais com a pasta no banco do passageiro, os dedos firmes no volante. Cada quilômetro parecia mais pesado que o anterior. Mas eu sabia que, se não os confrontasse agora, carregaria o peso do silêncio para sempre.
Eles estavam todos lá novamente, reunidos como antes, como se essas reuniões tivessem se tornado algum tipo de tradição distorcida. Lorraine sentava-se em seu lugar habitual, régia e inflexível, enquanto Marlin se recostava, como um homem que já havia vencido a discussão. Deixei os papéis sobre a mesa de centro. O banco me ligou. Alguém tentou redirecionar meu salário. Usaram meu número de previdência social. A conta estava marcada como Viton Family Fund. Quer explicar? Lorraine não vacilou. Olhou para os documentos, depois voltou a olhar para mim com um sorriso frio. Somos família, Ara. Não é roubo se for nosso. A sala pareceu girar por um instante. Esperei que alguém, qualquer um, a corrigisse, mas o silêncio pesou. Silas baixou a cabeça, a vergonha queimando em seu rosto. Janelle deu uma risada nervosa, girando o celular como se fosse alguma piada constrangedora que logo passaria. Olhei de um para o outro. Vocês já se aproveitaram da minha ajuda antes, do meu dinheiro, do meu tempo. E eu continuei dando, pensando que era amor, pensando que era dever. Mas isso é fraude, e eu não vou participar. Marlin se mexeu, a voz baixa. Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Fechei a pasta com força. Não, vocês tornaram tudo mais difícil no momento em que decidiram que eu seria a provedora, e não a filha. Esse papel acabou. Eu não devo metade do meu salário nem qualquer parte da minha vida para vocês. A ilusão se quebrou naquele momento, a máscara cuidadosa que eles usavam há anos escorregando. O sorriso de Lorraine se apertou, frágil como vidro. Levantei-me e caminhei em direção à porta, e ninguém se moveu para me impedir. Lá fora, o ar frio parecia mais cortante do que antes, e eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que eles reagissem de outra maneira. 3 dias se passaram em um silêncio inquietante antes que o envelope chegasse. Ele foi deslizado sob a porta do meu apartamento, papel grosso dentro, meu nome digitado cuidadosamente na frente. Por um segundo, pensei que pudesse ser um ramo de oliveira, algum pedido de desculpas desajeitado. Então eu abri. Dentro estavam documentos legais exigindo que eu entregasse 40% da minha renda mensal ao fundo da família Viton. Meus olhos percorreram as linhas, incrédula. Havia até uma assinatura no final a minha própria, supostamente concordando, mas eu conhecia minha letra, e aquela não era. Os traços eram largos demais, as linhas pesadas demais. Então eu vi, o mesmo floreio que a tia Katrina usava sempre que assinava cartões de aniversário. Ela nem se deu ao trabalho de disfarçar. Ri, mas não era humor. Era descrença, afiada o suficiente para cortar. Eles haviam falsificado meu consentimento, embrulhado em linguagem legal e me empurrado como se eu fosse ingênua demais para questionar. Revisei os documentos, os anexei a um e-mail e enviei tudo para minha advogada. A resposta dela chegou dentro de 1 hora. Isso não é apenas falso, é criminoso. Traga-os, e lidaremos com isso. Então, eu fiz. Sentada no escritório dela, coloquei as páginas sobre a mesa, e ela balançou a cabeça com um sorriso contido. Eles entregaram a culpa deles a você por escrito. Isso é falsificação clássica. E se usaram suas informações pessoais para redigir o documento, é roubo de identidade. Naquela noite, eu estava na delegacia registrando uma ocorrência que nunca imaginei registrar contra meu próprio sangue. A caneta do policial riscando o formulário enquanto minha voz se mantinha firme, relatando cada detalhe. Quando saí para o ar da noite, o peso no meu peito parecia diferente. Não mais leve, não mais pesado, mas mais cortante. O tipo de peso que tornava impossível fingir qualquer coisa. E enquanto caminhava até o meu carro, sabia que o silêncio da família não duraria muito mais. Não demorou para que a notícia se espalhasse. Até o final da semana, Lorraine e Marlin já haviam sido questionados pela polícia. A fortaleza da família, aquela que eles haviam construído sobre medo e controle, de repente apresentava rachaduras visíveis para todos. Da próxima vez que os vi, a atmosfera era diferente. A confiança havia desaparecido, substituída pelo pânico. Janelle, que antes zombava de mim, agora direcionava sua língua afiada para a tia Katrina. Eu nunca me inscrevi para isso, estalou, agitando uma cópia dos papéis falsificados. Você percebe o que nos colocou, Katrina? A tia, com o rosto corado, gaguejava desculpas.
Lorraine tentou calar Janelle, mas o estrago já estava feito. A unidade de que tanto se orgulhavam estava se desfazendo diante de mim. Silas sentou-se de lado, sem o habitual sorriso convencido. Quando saí para respirar um pouco de ar, ele me seguiu, a voz baixa. Eu avisei que isso ia longe demais. Eu disse que vocês não iam simplesmente aceitar. Seus olhos estavam cansados, o tom sem nenhuma bravata. Por um instante, vi um irmão em quem eu acreditava, aquele que eu pensava que ficaria ao meu lado. Mas a verdade era mais dura. Ele não os havia parado. Não até que as consequências batessem à porta. Assistindo todos se fragmentarem a raiva de Janelle, a vergonha de Katrina, a negação de Lorraine, o silêncio de Marlin, percebi que a chamada unidade deles nunca teve a ver com amor. Sempre foi sob controle, e, uma vez que ele escapou de suas mãos, não restava nada para mantê-los juntos. O colapso foi alto e caótico, mas também um aviso: se eles estavam dispostos a se voltar uns contra os outros, eu sabia que logo toda aquela fúria seria direcionada a mim. As audiências avançaram mais rápido do que eu esperava. Em poucas semanas, Marlin e Katrina foram multados por falsificação e fraude. O orgulho de Lorraine, sua reputação como a matriarca digna dos círculos fechados de Asheville, desmoronou no momento em que os vizinhos souberam a verdade. A mulher que antes dominava qualquer sala agora evitava até o supermercado. Seu nome era pronunciado em sussurros. Eu não comemorei a queda deles. Não precisei. A justiça, de forma silenciosa, falou mais alto do que eu jamais poderia. Em vez disso, concentrei-me em construir algo meu. Assinei o contrato de um pequeno apartamento próximo ao distrito artístico à beira do rio. A luz do sol entrava pelas amplas janelas, com vista para murais e cafeterias. Não era grande, mas era minha, paga com meu trabalho, minhas escolhas, minha liberdade. Cassia me ajudou a mudar, empilhando caixas com sua paciência constante, soltando pequenas piadas quando o silêncio se tornava pesado. Meus amigos do trabalho encheram a geladeira e deixaram bilhetes no balcão. Até Silas apareceu em um fim de semana, parado desajeitadamente na porta antes de perguntar se eu precisava montar prateleiras. Não era perdão. Ainda não. Mas era um começo. As noites agora eram tranquilas. Eu cozinhava para mim, acendia velas no parapeito da janela e aprendi como o silêncio podia ser paz, e não punição. Pensava com frequência nas reuniões de família, nas exigências, na forma como eles tentaram transformar amor em contrato. E então pensava nas pessoas que ficaram ao meu lado sem pedir nada em troca, que respeitavam meu anão e celebravam meu assim. O sangue pode unir, percebi. Mas não define. O respeito define. Os limites definem. No fim, família é quem compartilha seu nome ou quem honra sua liberdade?